Olá, pessoal. Boa noite, boa noite, boa noite. Estamos começando. Olá, Dani, Janine. Oi, Gi. Boa noite. Nossa convidada já está a postos. Boa noite a todos que estão chegando. Vamos fazer aquele aquecimento, esperar o pessoal chegar. Oi, Janine, seja bem-vinda a mais uma live do Envelhecer é uma Arte. Essa live que acontece todas as quartas-feiras, às 7h27, e que traz sempre convidados muito especiais. Boa noite, Sônia, minha querida sogra, sempre prestigiando todas as lives. Dani, as lives ficam salvas, depois no dia seguinte, ou hoje à noite mesmo, já são postadas no Insta e no Face, tá? Depois é só acompanhar que nós vamos deixar postadinho para vocês poderem ver depois. Boa noite. Hoje nós vamos ter uma convidada muito especial. É isso aí, Dani. Beijinho para você, Sônia. Bem, para quem não me conhece ainda, eu sou a Dani de Bernardi. Eu sou fisioterapeuta, professora de educação física e atuo com os idosos há mais de 27 anos. Essa é a minha paixão, é o meu propósito de vida. E cada dia esse amor ainda cresce por esse público tão especial que é esse público maduro. Essas lives das quartas-feiras é a live que tem como tema maior Envelhecer é uma Arte. E elas têm esse propósito de dar visibilidade ao idoso, visibilidade às questões, todas as questões que envolvem os idosos. Em geral, nós temos dois tipos de live. Uma delas é a entrevista de pessoas maduras, pessoas idosas, e nesse tipo de entrevista a gente faz para que o idoso, a pessoa madura, conte a sua história. Em geral são histórias inspiradoras, histórias de vida muito interessantes, e essas pessoas, o objetivo é que elas inspirem outras pessoas e que principalmente elas mostrem com as suas histórias de vida que envelhecer não precisa ser um momento obscuro da vida. Existe muita vida dentro desse período. As pessoas podem ser produtivas, podem ser úteis, podem construir sonhos, objetivos, ou podem resgatar sonhos e objetivos lá da juventude, né? Coisas que deixaram para trás. E a cada entrevista que eu faço aqui com os idosos, eu vejo que tem gente que está fazendo desse seu período um pouco mais maduro uma vida muito legal de ser vivida, e isso é inspirador. Esse é o objetivo dessas entrevistas com os idosos. Oi, Rodrigo, boa noite, seja bem-vindo. A outra modalidade de entrevistas é com profissionais que atuam no sentido de melhorar a qualidade de vida dos idosos. E a Gisele Luz, que é a nossa entrevistada de hoje, ela trabalha nesse sentido. Hoje a nossa entrevista ela é um pouquinho diferente, porque quando você pensa em organização residencial e planejamento de rotina de idosos, você pensa, puxa, isso é da área da saúde. A Gi, ela não é, ela é da área
da saúde de formação, mas ela não a ocupação que ela tem hoje, que é personal organizer, não é exatamente da área da saúde. Mas vocês vão ver que durante a entrevista tem muito a ver, porque o que ela faz, ela acaba cuidando muito da saúde do idoso, tá? Então, já falei da nossa live, né? Tema Envelhecer é uma Arte. Hoje a nossa convidada é a Gisele Luz. A Gisele é personal organizer e nós vamos conversar hoje sobre a organização residencial, a organização da casa, da residência do idoso e o planejamento das atividades. Como é que a Gi trabalha com essas questões dentro desse trabalho tão bonito de personal organizer que ela faz. Tá bom, gente? Oi, Lê, saudade de você. Vamos chamar a Gi aqui. Peraí. Chamando a Gi para convidar a família, os amigos, para prestigiar, então, essa live da Gi. Eu acho que vai ser muito interessante. Oi, Gi, boa noite, minha querida. Prazer enorme em ter você aqui na live do Envelhecer é uma Arte. Seja muito bem-vinda. Olá, boa noite, Dani. Muito obrigada pelo convite. Desde o início ali que a gente começou a conversar um pouquinho sobre esses temas, eu venho acompanhando as tuas lives e teu atendimento. E tá muito show de bola, tanto as entrevistas mais da parte técnica, como as histórias de vida que estão passando, né? Tá muito legal. Muito legal, né, Gi? Só deixa eu falar para vocês como é que eu conheci a Gi. Nós temos uma amiga em comum que eu acho que a Gillian estudou contigo, né, Gi? Isso, estudou no colégio. A Gillian, eu acho que a Gisele não lembra, mas ela foi minha aluna no Colégio Catarinense, hein, gente? E a é amiga da Gisele e é minha comadre. Eu sou madrinha da filha mais velha da Gillian. E a Gillian, quando eu comecei a fazer as lives, ela assim, Dani, tem uma pessoa sensacional para você conhecer. Ela faz um trabalho super diferentão, assim, mas eu acho que tem tudo a ver com você, vocês precisam se conhecer. E eu fui atrás da Gisele e realmente ela faz um trabalho lindo, e principalmente com os idosos. Eu falei, nossa, eu tenho que trazer essa menina para a minha live para ela contar para todo mundo o que ela faz, porque é muito legal, né? Porque você pensa, personal organizer. Eu, por exemplo, sou fãzoca da Santa Ajuda, foi ali que eu conheci, né? Eu acho que não é profissão, é uma ocupação, né? É isso? Na verdade, a nossa profissão ainda não está regulamentada, né? Então fica Então, sendo nós uma temos. ocupação, E E, aí e a aí, gente faz os cursos, mas né, ainda não pode ser considerada profissão. sim, sim. Mas é uma coisa muito legal, né? Eu acho ótimo, porque sou uma pessoa organizada também. Então, Gi, conta um pouquinho de você, quem é a Gisele, o que ela faz, o que ela fazia e como que você chegou nessa ocupação, né? Que é uma coisa tão legal. Então, como você falou, eu sou a Gisele, eu sou de Florianópolis, só que eu moro em Joinville já há 16 anos. E a minha primeira formação foi na área da saúde. Eu sou fonoaudióloga há mais de 20 anos. Me formei em Itajaí e abri consultórios em Florianópolis. Só que na época eu comecei a frequentar o HU, tem um núcleo de gerontologia lá, e eu comecei a ser voluntária e me inscrevi num curso de gerontologia. E bem na época eu acabei vindo para Joinville, então eu acabei não completando esse curso. Mas fiz minha especialização em fonoaudiologia hospitalar, o meu TCC foi na área da gerontologia. Depois eu fiz mais uma pós na área da saúde, em redes de saúde, que tem
vinculado ali às redes de atenção aos crônicos, aos deficientes. Então, tem vários segmentos ali, né? Então, também tentei ficar na área. E aí eu comecei a trabalhar aqui em Joinville em hospitais. Então, desde que eu me formei, eu sempre atendi muito mais adultos do que criança. E aqui Uhum. em Joinville tem a hospitalar somente com adultos. E Sim. aí depois disso, me formei como cozinheira. E aí me ajudou também bastante nessa questão da alimentação dos idosos, principalmente daqueles que têm a disfagia, né, que é a dificuldade de deglutir. Uhum. E a Já juntou organização duas que coisas, né? já Juntou juntou os ali a dois, né? sono com aquela pessoa que já está cuidando da alimentação e foi indo, é isso aí. E aí, por último, a organização falou mais alto, também sempre fui organizada e ajudava as pessoas a organizar evento, festa, álbum de fotografia, armário, enfim. E aí eu descobri que poderia ser, né, uma ocupação, e aí fui fazer o curso e comecei a trabalhar como você falou, né? O Santa Ajuda, o É de Casa, que também tem um quadro, esses programas incentivaram muito essa parte de Uhum. organização. Só que as pessoas ainda têm aquela coisa que o profissional de organização vai lá para dobrar roupa e guardar no armário, né? E a gente tem muitos nichos e tem muitas outras formas de trabalhar. E o idoso é uma delas. Então, como eu já gostava desse público, já trabalhava e já me identificava, eu tentei juntar essas três profissões em uma só. Uhum. E o que chamou a atenção quando eu fui procurar agir, né, no Instagram dela, foi justamente esse trabalho que ela desenvolve com os idosos, né? Porque todo mundo acha, quem faz organização vai arrumar casa, né? Caixinha, organizaçãozinha, tal. E eu também tinha essa coisa, assim. Então, vocês vão entender nessa entrevista aqui por que que a Gi faz um trabalho tão bonito com os idosos, né? Então, agora você já me falou, né? Por que que gosta dos idosos? Esse sempre foi o teu caminho. Mas me conta, quando você vai prestar esse tipo de serviço, quem é que contrata o serviço? É o idoso? É o familiar? Como é que acontece? Então, Dani, eu acho que tu também passas por isso, porque a gente consegue dividir os idosos em várias faixas. Então, assim, independente da idade, eu classifico três tipos de idosos. O primeiro tipo é aquele idoso que fisicamente e cognitivamente está bem, né? Então, são até esses que tu andas entrevistando, né? A gente vê o quanto essa Sim. classe está ativa, produtiva, e aí são eles mesmos que contratam, né? Então, alguns exemplos. Um casal que se separa, né, que acontece nessa fase, e aí um dos dois me contrata para fazer a reorganização da casa. Ou então, o que acontece muito é que casais tinham casas maiores, com os filhos, e os filhos foram saindo, e agora a casa ficou muito grande, e a pessoa tem que ter uma manutenção muito grande naquilo ali. Então, eles querem ir para uma casa menor. Então, eles pedem ajuda nessa questão da mudança, o que levar, como organizar, porque tem muita coisa. E agora eles vão sair de um lugar maior para um lugar menor, né? Ou Sim. até mesmo a perda de um dos dois, né? Quando acontece o óbito, a gente costuma dizer que é uma organização de enlutados, né? Uma organização pós-luto. Então, separar tudo aquele documento, aquela parte de memórias e fotografias, que muitas vezes a pessoa que fica, ela não consegue fazer sozinha. É. Então, e aí ativar essas memórias, a pessoa não consegue, aquele quarto, né? A casa vai ficando e você não consegue se desfazer. Esses Uhum. são quais motivos que daí o idoso mesmo que contrata. O segundo tipo do idoso é aquele que ou cognitivamente ou fisicamente já tem alguma dificuldade. Então, aí já começa mais a família a me procurar. Porque daí são idosos que já não vão morar mais sozinhos e precisam de um cuidador. Ou são aqueles que vão passar a temporada na casa de cada filho. Então, tem que organizar, na verdade, a casa do filho para receber esse idoso. O que Uhum. levar, o que não levar.
E o terceiro tipo é aquele que está um pouco mais debilitado também, que tem mais cuidados, e aí entra mais a questão das rotinas mesmo do que a própria organização. Mas a Uhum. gente tem também um trabalho de organização com relação até às pessoas acamadas, né? O que ter no quarto, o que ter no banheiro, como melhorar. É claro que isso entra muito a questão do arquiteto, mexer na casa quando entra em reforma, mas às vezes com alguns ajustes a gente consegue melhorar também. Sim. Então, depende muito, né? Às vezes é a família, às vezes é o próprio idoso. Uhum. Mas é por aí, né? Dependendo de como esse idoso tá, ele pode ser mais ou menos autônomo. E por que é tão importante a organização residencial para o idoso? Então, a gente tem esse costume de achar que a organização é para deixar bonito, aquela foto de capa de revista, né? E a organização, ela não tem como prioridade o bonito, ela tem como prioridade a questão da funcionalidade. Bem isso que você bate na tecla em todas as lives, né? Autonomia, independência. Então, se eu tenho uma casa organizada, eu vou ter menos tempo procurando as coisas, eu vou achar com mais facilidade, eu vou Hum, ter algumas coisas que eu utilizo no dia a dia mais à mão, eu não preciso subir em banquinhos, em escadas. E ainda mais para o idoso, a organização residencial, e eu não podia fugir disso, porque eu sou da área da saúde no início, né? Ela visa muito mais a questão de saúde e segurança, né? Então, documentação médica, às vezes a pessoa tem que ir no médico, fica procurando muito tempo onde está as receitas antigas, ou o que está tomando, ou a documentação de exames que fez. Então, essa organização para o idoso, ela visa muito mais a questão de segurança, de acessibilidade, de saúde, do que propriamente a questão estética. A gente não está uhum, ali para fazer uma foto bonita que o guarda-roupa, quando abre, está bonito, né? A gente quer isso. saber se a roupa está adequada no lugar certo. Não adianta botar uma roupa de festa à mão e um pijama que usa todo dia lá em cima que ele tem que subir num banco para buscar. É mais ou Uhum, menos isso. uhum. Então é muito mais funcionalidade do que beleza. Se der para ajustar as duas, melhor, né? A gente gosta Claro, a das. gente sempre dá um toque, né? É, mas isso que você falou é realmente importante, né? É preciso que você ajuste as coisas de modo que você permita que o idoso faça as coisas dele o máximo de tempo sozinho, né? Para que garanta a independência dele, que idosos, a autoestima está diretamente ligada à independência. E isso eu vejo em todos esses anos que eu trabalho com idosos, é isso que eu percebo, que quando um idoso vai perdendo a independência, a autoestima dele vai caindo. Então, é muito importante que a gente cuide de todos esses detalhes, né? Para que esse idoso Isso. continue na sua casa, para que ele continue fazendo as suas rotinas o máximo possível, ele realizando, né? E aquele cuidadinho que a família tem que tomar de não assumir também tarefas que o idoso pode fazer, porque aí eu digo que em algumas casas excesso de amor prejudica, né? Ai, mamãe, não enxuga a loucinha, fica aqui sentadinha. Não, deixa a mamãe enxugar a loucinha, né? Deixa a mamãe arrumar a cama, deixa a mamãe, ou até com você, participar dessa organização, né? Aonde que ela gostaria que estivesse as coisas, de acordo com o que fica mais seguro, de que fica mais funcional para ela. Então, essas coisas são muito importantes, né? São aqueles detalhes. Eu sempre digo que quando a gente trabalha com idoso, a gente nunca tem coisas muito grandes, muito expressivas. Tudo é pequeno, tudo é lento, tudo é delicado, né? Desde a parte de exercício até essa parte do cuidado, de como falar, de tem que ser tudo, né? Porque é esse cuidadinho que a gente tem que ter com os idosos, né? E conta para mim,
Como é que é Você essa organização? Fala, querida, desculpa, eu te interrompi, pode falar. Eu até vou responder isso que você me perguntou, mas queria aproveitar esse gancho que você falou da comida. Eu vejo isso muito assim, ó, quando o idoso passa a morar com um dos filhos. E ele não participa, por exemplo, mais da questão da comida, né? Ou tem uma funcionária de alimentação, ou é a dona da casa, digamos, que escolhe, né? E eu Sim, lembro que eu passei por uma situação é, que a filha que me contratou para fazer a parte de organização de rotinas, enfim, e ela falou que a mãe não estava comendo nada e que ela estava preocupada, né? No próximo médico ela já ia levantar isso, ela estava achando que a mãe estava depressiva. E aí, conversando com a minha cliente, digamos assim, que é a idosa, né? né? E para fazer todo o levantamento de rotina e o que ela gostaria de ter, enfim. A comida que era servida na casa da filha, ela não gostava. Era só isso, era muito temperada, ela já estava acostumada com pouco tempero. Então a gente tem que entender que os hábitos alimentares dos idosos, até vou aproveitar que a minha amiga Ju aqui, Odonto, entrou. O que a gente vê assim? A gente não vê um idoso comendo uma maçã inteira, mordendo. Principalmente, né, os mais idosos. Por quê? Do Sim, mesmo jeito que você começou dando a maçã para o seu filho de papinha, depois ele foi cortando os pedacinhos, depois fatias maiores e comeu. Quando a gente vai envelhecendo, a nossa dentição, em alguns casos, também não está lá essas coisas. Então você sim, vai começar a partir a maçã e comer pedaços, depois você vai partir pedaços menores, depois você vai tirar a casca. E a questão tanto da arcada dentária, mandíbula, é, o gosto, o olfato vai mudando. E para que ela se estava sendo uma tortura, porque a comida da filha estava muito temperada. E ela não estava comendo justamente por isso, mas ela não queria machucar a filha. Então ela não sim. tinha coragem de dizer. Isso é muito comum. Os Aham. idosos não se manifestarem perante os filhos com medo de magoar, né? Pois Então, é. era só um gancho que eu queria pegar ali do que você estava falando. Mas Uhum. você me perguntou da organização dos espaços, né? Foi Isso, isso? como é que é feita essa organização dos espaços para o idoso? Então, bem diferente de como a gente falou antes da questão de um adulto normal, a primeira coisa que a gente tem que ver, eu acho que eu vou te dando dicas, assim, que eu acho que é mais fácil. Por exemplo, sofás e cadeiras. A gente tem alguns sofás e algumas cadeiras que são muito leves. Então, até tu pode explicar melhor do que eu, né, Dani, como físio. Na hora que o idoso vai levantar, ele precisa de um apoio e precisa daquele empurrãozinho. E se a cadeira for muito leve, ela não tiver encostada numa parede, ou você não tem um posicionamento dos dois pés no chão, o que que vai acontecer? Na hora que ele vai levantar, a cadeira vai para trás e o idoso vai cair. Sim, Então, não é simplesmente uma questão de organizar os móveis, trocando eles de lugar. É verificando se os dois pés alcançam o chão, até na hora de fazer uma atividade física, né? Se está bem, uma postura sim, adequada, né? Se tem um peso. A gente vê muita questão do banheiro, né? Banheiro e cozinha são os dois principais aí que causam acidentes, né? Então, sim, assim, apesar de a gente ver toda essa questão de barra de segurança, luz de emergência, para que lado da cama a pessoa sai, né? Eu costumo dizer assim, quando a gente dorme uma noite no hotel e levanta de madrugada para ir no banheiro, às vezes a gente não sabe nem se é para sair da cama pelo lado direito ou esquerdo, porque a gente não está no lugar que a gente é acostumado, né? Imagina tu de repente trocar a cama do idoso de lugar ou ele mudar de quarto e ele passou a vida inteira saindo pelo lado direito. Ou ele sim, teve um AVC, teve algum comprometimento motor. Que lado da cama ele deve sair? Então, tudo isso, claro, que eu não vou fazer sozinha. A gente vai de acordo com que os outros profissionais que estão atendendo esse idoso hum, vão argumentar. Então, assim, a organização dos espaços, ela visa muito mais a questão da segurança. Outra coisa que é bem comum, cortina até o chão. É linda, mas para bater aquele chinelo e derrubar o idoso, né? Então aham, é mais esse tipo de organização dos espaços, é ver a acessibilidade,
a questão do tapete que a gente fala tanto, né? Será que realmente é necessário ter aquele tapete? Será que não pode trocar por um antiderrapante, alguma coisa, né, que possa ser colocado uma fita embaixo? Questão de barra, outras coisas comuns, assim, de rotina, por exemplo. Trocar o sabonete em barra por sabonete líquido, porque se a pessoa estiver tomando banho, o sabonete em barra cair é mais complicado para ela juntar. Então, essas organizações dos espaços, ela visa bem isso que a gente estava falando até agora, a questão de segurança e acessibilidade. Uhum. Então, é a cortina, é o sofá, é o posicionamento da cama, para que lado que vai sair. Então, é mais isso que a gente tenta olhar. Com relação ao acervo da pessoa em si, por exemplo, se ela se veste sozinha, onde que vai estar dentro do guarda-roupa as roupas? O que mais acessar tem que estar perto da linha da visão, né? Que a mão consiga alcançar. Não adianta colocar aqueles sapatos lá naquele fundo da sapateira que a gente tem que baixar, né, inteira para pegar o sapato lá no fundo. Então a gente já tem que tentar, às vezes a gente até faz alteração de marcenaria dentro dos guarda-roupas, né? O cabide, se está numa altura que a pessoa consiga tirar e colocar com facilidade. Muitas vezes a gente pede para trocar até os chinelos, né? Evitar chinelo aberto por chinelo fechado, com elástico. Trocar tênis de cadarço por tênis que não tenha. Então, tudo vai depender realmente de cada idoso, mas são essas questões que a gente consegue também palpitar. Uhum. E o que eu vejo é que isso aí acontece ao longo. Eu já cheguei em casas onde eu tinha idosos bastante ativos, fortes. Eu vou dar até o exemplo de uma senhora, que eu cheguei na casa dela, ela tinha 82 anos. A gente fazia exercícios no chão, ela deitava, ela levantava sozinha. Depois de 2 anos, ela teve um problema cardíaco, fez uma cirurgia cardíaca. Depois da cirurgia cardíaca, ela não conseguia mais, vê só, e é claro que ela complicou um pouquinho na cirurgia, ela ficou mais tempo na coronária, tal, teve que ficar em coma induzida alguns dias, e aí foi um pouquinho diferente, mas ela já tinha 80 e bolinhas, né? Depois que ela fez essa cirurgia, nós não conseguimos mais fazer as atividades no chão. E eu lembro que um dia ela reclamou para mim que é assim, ó, Dani, eu fui me agachar no chão para pegar alguma coisa, não sei se foi um sapato, se essas coisas que estão bem lá embaixo, bem no fundo, ela assim, eu não consegui levantar sozinha. Então, era uma pessoa que fazia tudo, né? E que, de repente, uma situação na vida muda tudo. E aí precisa de uma nova reestruturação de tudo, né? Para que eu lembro o quanto ela ficou triste e o quanto eles ficam tristes quando eles chegam para mim e falam assim, Dani, eu fui tentar fazer tal coisa e eu não consegui, né? E que em algumas idades é normal, porque se a gente conseguisse com a fisioterapia ou com a educação física resgatar tudo, ninguém morreria, né? A gente ficaria para semente, duraria até uns 200 anos, que o processo do envelhecimento ele é mais rápido do que a gente pode tratar, né? Bem, e falando de idosos, os idosos, eles sempre têm muitas coisas, né? Coisas guardadas de muito tempo, eles têm muitas memórias, né? Então, como é que é feito esse descarte, né? Assim, descarte de coisas, de pessoas assim que às vezes têm um apego tão grande, de tanto tempo com determinados utensílios, ou móveis, ou objetos? Fala pra gente da sua experiência, como é que é? Eu costumo dizer que o desapego que é tão famoso nas organizações, principalmente na TV, né? Parece que a gente vai contratar um personal organizer, a gente tem que se desfazer de 70% do que tem em casa. Então, se você tem um lugar para armazenar, ok, né? Então, assim, a gente organiza aquilo que é o teu acervo, independente de se for muitas memórias ou poucas memórias, né? Agora, o problema é quando você não tem um lugar para armazenar. E geralmente acontece nessas mudanças de casa maior para casa menor,
né? Ou então vai morar com um dos filhos, que às vezes o idoso vai ficar em um quarto. Ele tinha uma casa e o que vai ser dele agora vai ser um quarto. Sim. E também na questão de memória, então eu costumo dizer assim, ó, que o desapego na organização para idosos, ele não é o foco, ele não é o principal. E muitas vezes eu chego na casa do idoso não como personal organizer, eu chego meio como se fosse uma cuidadora. Então, muitas vezes as famílias elas me contratam para passar uma vez por semana, e aí a gente vai fazendo ou alguma atividade cognitiva para eu conhecer a pessoa, porque o idoso tem essa questão da confiança, né, Dani? Eles E- não se abrem tão facilmente, eles não aceitam um estranho tão facilmente como um adulto ou um adolescente aceita. Então a gente começa a fazer alguma atividade que o idoso gosta. Então, assim, eu vou te dar um exemplo de um ateliê que eu tive que organizar, porque estava numa situação até de saúde assim bem preocupante. Então, assim, eu não cheguei lá dizendo, vamos tirar tudo que tem aqui dentro e vamos jogar fora. Vamos fazer artesanato. E aí, onde está o botão? Não sei. Onde está? Então, que tal a gente arrumar a caixinha do botão? E começou assim. Então, a gente vai aos poucos. Aí, nossa, quanto botão eu tenho? Tá vendo? Será que a gente precisa de tudo isso? Quem sabe a gente doa para o hospital para fazer os casaquinhos de bebê. Então, assim, é uma outra metodologia. Não é aquela questão de gosto e não gosto, sabe? E e- aí, esse mesmo ateliê, a avó dizia: eu estou guardando isso aqui para minha neta, fulana de tal, porque eu sei que ela gosta muito de fazer artesanato. E aí veio a ideia de chamar a neta, né? Tá, então vamos ver, quem sabe a senhora já vai passando para a neta, porque pode ser que ela não saiba essa técnica, que a senhora faz tão bem de bordados, enfim. Quem sabe a senhora já vai ensinando e já vai passando alguma coisa para ela. E a sim. neta chegou lá, disse que odiava aquilo, que não queria aquilo. A avó ficou super triste. Ai, tadinha! Eu tô guardando para ti, porque tu gosta dela. Falou, vó, eu faço outro tipo. Daí explicou o que que ela fazia. Eu não vou querer isso. Vamos tentar. E aí a avó falou assim: realmente, eu não tenho para quem deixar isso. E aí ela também optou por doar para uma instituição que atendia idosos. Então a gente sempre vai por um outro lado, assim, sabe? A gente não chega nessa questão do desapego, vamos jogar tudo fora. A gente tem que entender que são pessoas que têm memórias. Antigamente era muito mais difícil de conseguir as coisas, né? Hoje é tudo muito descartável. Antes uma geladeira era para a vida inteira. Hoje uma Sim, geladeira dura 5 anos, a gente quer trocar logo. verdade. Então a gente tem que entender que isso é mais difícil para eles. Mas por outro lado, a gente usa algumas táticas, digamos assim, porque realmente eles têm muita coisa e que para o resto da família é inútil, mas para ele não é, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado. Principalmente quando a gente pega um idoso com desorganização crônica. Uhum, eu só imagino, né? Ou alguém que é acumulador, você fala assim, que, né? Isso. Pois é. E é muito interessante essa tua abordagem, né? Porque se você chegar falando que vamos arrumar tudo, vão te Não, enxotar primeiro. Tem que ter uma abordagem bem delicada, né? Bem sutil, de ganho de confiança e fazendo tudo de forma que não seja uma coisa agressiva e intrusiva, porque é muito interessante, isso que eu vou te contar, para ilustrar mais ou menos o que o idoso deve sentir. Quando eu era moça, devia ter uns 15, 16 anos, nós nos mudamos de casa. Mudamos da nossa casa para um apartamento no centro. E como a casa era muito maior, nós levamos algumas coisas para o apartamento e ficou muita coisa na casa, né? E a casa foi assaltada. E aí, eu lembro da sensação que eu tive quando eu entrei dentro da casa, que a gente já não morava, assim, a gente tinha se mudado recente. Mas eu entrei, e a casa estava toda revirada. Eu juro para ti que a sensação que eu tive naquele momento é que tinham mexido em mim, sim, tinham tocado nas minhas coisas, em mim, no meu corpo. E aí eu consigo entender o que é para o idoso você
mexer nas coisas dele, nas coisas que ele gosta, né? Que tem importância. Mesmo que ele seja um acumulador, mesmo que ele seja um desorganizado crônico, né? Que aí acho que é um pouquinho mais difícil, mas essa sensação de você mexer nas coisas é como se você estivesse mexendo nele, e é uma coisa real, né? E isso é muito Isso. importante, é. Mas E é vamos por falar, pode falar, por favor. isso, Dani, que eu incluí muito essa questão das rotinas, do planejamento de rotinas, porque foi uma maneira de eu conseguir me chegar perto do idoso com outros assuntos que seriam do interesse dele, que é organizar o dia a dia dele. E para organizar essa questão das rotinas, a gente acaba entrando naquilo que ele mais gosta de fazer. E aí era o ponto que eu conseguia chegar na organização das fotos, ou do bordado, ou das tranquinhas, né, que a gente vai guardando de família. Então, foi por esse motivo que eu fui muito para essa questão do planejamento de rotinas também. Ah, muito legal. E eu espero que quem esteja assistindo também esteja vendo isso, o quão importante é esse trabalho que você faz, né? Mas conta pra gente, assim, a gente já sabe ali que banheiro, cozinha são os lugares que estatisticamente acontecem os mais acidentes. Mas conta pra gente, que tu tem aí muita coisa para contar, né? Quais são os lugares que a gente tem que tomar mais cuidado na casa? Realmente a cozinha e o banheiro são os dois lugares que a gente acaba mexendo mais, né? Então, assim, na questão da organização, o banheiro, muitas vezes e nas casas está cada vez menor, digamos assim, né? A gente tem casas maiores e estamos tendo casas menores. E muitas vezes o depósito onde você guarda papel higiênico e toalhas não fica dentro do banheiro. O estoque fica em outro lugar. Então, além da questão de trocar como eu falei antes, o sabonete em barra por sabonete líquido, ter as barras de segurança, utilizar o shampoo e o condicionador sempre da mesma cor, porque o idoso ele acaba acostumando. Você tira o óculos para tomar banho e se você trocar a embalagem, você já não sabe o que é shampoo, o que é condicionador. Então, tentar deixar sempre a embalagem, né, a mesma, mesmo que você tenha que tirar um shampoo e colocar dentro de outro lugar. Hoje em dia eles são muito parecidos, né? Agora, bom que fizeram o condicionador ao contrário, então o condicionador fica de cabeça para baixo. Mas antes a gente não via isso, então eles se confundiam muito, né? Sim. E questão de ter toalha sobressalente e papel higiênico sobressalente no banheiro é muito importante e, por incrível que pareça, muitas casas não têm. Então, isso na casa de um idoso é uma das questões do banheiro também a ser vista, né? Luz de emergência do quarto até o banheiro, porque a maioria dos acidentes acontece nesse percurso, né? Da pessoa acordar à noite e ir no banheiro e aí não consegue acender a luz e aí no caminho tropeça um chinelo, alguma coisa. Com relação à cozinha, que geralmente é onde estão os medicamentos, né? Então, essa questão, assim, ó, que muita gente gosta de tirar os medicamentos e colocar naquelas caixinhas, sabe? Do medicamento da manhã, da tarde, da noite ou do dia. E aquilo ali, para alguns idosos, não funciona. Porque tem idosos que, de repente, eles já não confundem o dia, né? Se é de manhã ou se é de Sim. tarde, né? A questão de horário. Até eu costumo falar que tem a maioria dos idosos tem que ter um calendário em casa. Isso é uma das coisas de rotina que eu sempre coloco. Nem que seja aquele calendário de posto grandão, assim, né? Sim. Mas com uma letra grande, que ele possa circular, possa ver que dia é hoje, qual que é o horário. Para justamente, assim, não é bem-vinda essa questão de tirar toda a medicação das caixinhas e colocar nessas caixas né, Sim. de Não é para horário. todo mundo, né? Não é para todo mundo, é. Uhum. Questão assim, outra coisa que eu vejo muito é os potes herméticos, enfim, onde fica a alimentação muito em cima. E aquilo ali, o arroz, o feijão, é uma coisa pesada, e a pessoa vai buscar e acaba caindo. Então, de Sim. repente, trocar o vidro pelo plástico ou acrílico, colocar num lugar que ele possa pegar mais. Coisas muito pesadas, colocar um pouco mais para baixo para que ele não possa se machucar.
Então, tanto a cozinha como o banheiro, a gente tem que também ver essa questão da segurança e da acessibilidade ali do espaço, Sim. né? É o que a É. gente mais procura organizar. Uhum. Então, passamos agora para a rotina, né? Saímos da organização, vamos para as rotinas dos idosos. Qual é o foco no planejamento das rotinas dos idosos? Então, o meu foco é integrar todas as atividades que aquele idoso esteja fazendo, né? Então, por exemplo, se ele tem uma vida mais ativa, a Dani vai lá na casa dele fazer as atividades e tal, quais são os horários que você vai? Então, isso é aquele quadro que a gente faz desde a nossa adolescência, né, Dani? Dia tal, Aham. horário tal, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo. Muitas vezes colocar os cuidadores, a pessoa troca de cuidadores, então um não sabe o que o outro fez. Então, o foco dessa rotina é agregar todas as atividades e fazer com que o maior número de familiares entendam o que que aquela pessoa faz. Tá? É, Então, esse é o foco. Porque é, muitas vezes fica carregando um cuidador e os outros não sabem nem o que fazer, né? e para a gente é ruim, porque essa semana até aconteceu, eu estou atendendo um paciente que ele está tomando soro. E eu atendo ele primeiro, e aí a moça chega depois. E ela chegou mais cedo, eu tive que correr com a minha parte, né? Então, essas coisas não são legais. Quanto mais organizada tiver a rotina do idoso, mais certinho eles fazem tudo, né? E eles precisam disso, né, Gisele, assim, para organizar a vida deles. Alguns ficam até bem angustiados com essa bagunça que pode, eles gostam, né, disso, e é importante, porque senão isso também acaba mexendo na autoestima deles, né? E que tipo de atividades que a gente pode estar incluindo, então, Gi? Para Então, os... essa organização das rotinas, eu tento ver todas as atividades que a pessoa faz, né? E a gente faz assim, ó, é uma rotina doméstica, né? Vinculada ao quê? Uma rotina de alimentação. Eu não é a questão de preparar o cardápio, mas os horários da refeição, porque o idoso precisa dessa questão de ter uma rotina do mesmo horário. Incentivar a ingesta hídrica, né? Tomar água, porque o idoso não bebe líquido, e isso é muito importante. Eles não sentem sede, na verdade, né? Explicar muitas vezes para os vários cuidadores de uma forma melhor. Então, fazer como a gente faz troca de plantão no hospital, que a gente passa plantão e Sim, escreve num caderno o que aconteceu. Muitos familiares não têm isso. Então, por exemplo, eu ligo para ti e tu agenda, por exemplo, esse soro para as 9 da manhã. E se tiver lá uma planilha dizendo que às 8 vai o fisioterapeuta, eu já posso agendar para umas 9h30, né? Então, assim, fazer com que a família inteira, com que todos os cuidadores e todos os profissionais tenham acesso àquilo ali e saibam quais são as atividades. Então, a gente consegue colocar rotinas domésticas, no caso de alimentação, questão de horário de medicamento, que também é super importante, que não pode ser assim voando, né? Tem alguns familiares que não entendem que o remédio tem que ser tomado naquele horário prescrito, acham que pode ser tomado a qualquer hora do dia, né? Aí a gente faz. Angelina, eu estou é, lendo aqui, vou lá, prazer. a gente envolve atividades cognitivas. Então, a gente explica quais são essas atividades cognitivas. Então, assim, ao invés de estar vendo a novela ou vendo um jornal, tira o idoso da frente da televisão, faz um quebra-cabeça, uma palavra cruzada, faz algum jogo, e aí eu passo várias atividades, tudo de acordo com o nível educacional, intelectual daquela pessoa, né? Então, Uhum. até mesmo se é uma pessoa fissurada em novela, assistiu a novela, depois para ela contar aquilo que ela assistiu, já está ativando um pouco a memória. Com Então não é certeza. nada não é nada de exercícios profissionais, coisas muito elaboradas. A gente utiliza tudo que tem em casa para tentar fazer essas atividades cognitivas.
Uhum. Atividades múltiplas, né? Então, não, essas atividades cognitivas, ela não tem aquele peso de você acertar. É Sim. uma coisa mais do lado, né, de só fazer a ativação mesmo. Aí a gente, claro, né, Dani, tenta colocar as atividades esportivas, né? Então, se a pessoa não faz nada, se tiver um cuidador para dar pelo menos uma caminhada, daí a gente pede orientação de quanto tempo pode caminhar, diz o tipo de calçado, pede indicação para vocês. Então, É. toda essa parte física a gente tenta encaixar conforme cada pessoa, e se ela não faz nada, a gente pede pelo menos, se for possível, que dê uma caminhada, né? Sim, eu acho que é legal essa parte, né, de que você tem esse compromisso também de colocar essa parte de exercício físico para o idoso, né? Porque para ele é muito importante fazer, se mexer, né? E aí pode ser uma atividade física, pode ser um exercício físico, e colocar para a família, colocar para o cuidador essa importância, né, Gi? E assim, é, você falou aí de dois cuidadores. Qual é a melhor maneira de você organizar de forma que haja uma interação bem legal entre esses dois cuidadores e que eles falem a mesma língua? É difícil. A gente tem três tipos de cuidadores. A gente tem o cuidador profissional, né, que é uma empresa especializada que a família contratou. Então, geralmente, os técnicos de enfermagem, eu tenho algum entendimento da área da saúde, então eles já estão acostumados com essa questão da passagem de plantão. Então, a gente pede que tenha um caderno que seja anotado tanto a questão de saúde, né, sinais vitais, se teve alguma intercorrência. E aí a gente começa a anotar também, assim, se teve mais questão de memória ou menos, de acordo com o exercício que ele fez. A Uhum. evolução que hoje ele conseguiu falar o nome dos netos, aí amanhã não. Então é uma coisa que ficou diferente, anota, né? E aí, quando é profissional, eles entendem que tem que ser um protocolo, que independente da pessoa que esteja ali, o protocolo tem que ser seguido. A gente tem aquele cuidador que a família trouxe, Mal. muitas vezes, o informal, muitas vezes até tem um curso de cuidadores, né? Mas assim, não tem um embasamento teórico tão grande como um profissional da área da saúde. Então, esses é um pouquinho mais assim a questão de conversar, né? Mostrar para ele a importância de deixar escrito qual foi a atividade que ele fez, se ele tomou medicamento ou não tomou, o que que isso importa, porque depois que ele for embora é um familiar que vai começar a cuidar, e aí pode ser que falte aquela medicação, né? Então, assim, essa questão de conversar mesmo e mostrar a importância que ele está ali, não só para cuidar da pessoa e não fazer nada. Ele tem que tentar ajudar para que aquela pessoa melhore. E Ele tem que temos um preencher o terceiro tempo desse idoso, né? Com atividades, cuidados e atividades. E aí, ele não está ali só para ficar do lado, né? sim, pode ser na E a área gente física ou cognitiva, né? Que é o que ele pode ajudar. e temos um terceiro que é a famosa dama de companhia, né? Aquela pessoa que a família contrata só para estar ali. Porque o Sim. idoso, ele ainda tem uma certa autonomia e independência, faz as coisas sozinhas, mas a família já está com medo de deixar em casa, já está apresentando alguns sinais, assim. Então, uma pessoa só para ficar ali cuidando, ver televisão junto, fazer um crochê, e não tem nenhuma formação. E aí, para esse tipo, a gente tem que ficar assim, bastante tempo explicando que não é só estar ali do lado. Ela tem que fazer algumas atividades que possam melhorar o desenvolvimento daquela pessoa para que ela não caia rapidamente. Você Sim. até falou da questão da cirurgia, a gente usa um termo que é o hospitalismo, né? Cada vez que o idoso volta para o hospital, seja para cortar a unha do pé, quando ele volta para casa, ele volta muito pior. Então, todas as intercorrências que ele sofrer, a gente tem que entender que ele vai voltar pior. Daí tem muita gente, meu Deus, mas a semana passada ele fazia isso, essa semana ele não está mais fazendo. Mas é justamente isso, porque, assim, para o idoso é muito drástico cada queda. Então, os cuidadores, eles têm que entender que eles têm um papel muito importante nessa evolução, para que ela seja cada vez mais lenta, né?
Exatamente. E assim, ó, a queda, ela é devastadora, mesmo, mesmo que você não quebre nada. Um Sim. ano antes no ano de 2019, eu tive 3 pacientes que caíram, eles não quebraram nada, mas já deu um transtorno enorme na vida deles, né? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter muito grande. Bem, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho sobre a tua atividade, teu trabalho, e vamos linkar com o exercício físico, né? O que o teu trabalho contribui com o exercício físico, atividade física? Dani, até quando a gente estava conversando, né, no início, eu pensei, né, meu Deus do céu, o que que eu vou falar? O que que o personal organizer tem a ver, né, assim? Mas daí eu pensei, na verdade, eu lembrei que quando a gente trabalha com essa questão do idoso, a gente sempre prioriza todos os lados ali da questão da saúde que eu tenho embasado, né? Então, assim, ficou um pouco fácil, porque o que que acontece? Toda vez que eu coloco uma atividade cognitiva, ela é linkada com alguma atividade física, né? Uhum. Então, mesmo que seja, por exemplo, vamos lá no corredor ver uma foto de família. Então a pessoa já vai sair daquela questão de sair da frente do sofá, que fica o dia inteiro sentada sem fazer nada. Ela já vai se levantar, ela já vai até lá, vai ter que olhar o retrato, vai pegar um álbum de fotografia, vai e depois ela tem que guardar. Então, assim, desde simples atos de se movimentar dentro de casa, eu acho que já é uma questão importante. E na rotina ali, na questão do planejamento, eu sempre tento colocar a importância da atividade física, né? Uhum. Então, assim, não são muitos casos que eu peguei, assim, de fazer essa questão da rotina. Eu peguei pessoas mais acamadas ou mais debilitadas. Então, nem todas tinham um fisioterapeuta domiciliar. Às vezes a fisioterapia era feita em clínica, né? Então Uhum. tinha só aquele momento do horário que ele saía para ir para físio. E o que eu tentei trazer é que o cuidador entendesse o que era feito na físio para poder fazer em casa. Porque eu acho que esses momentos que o idoso passa com os profissionais é muito pouco perto do restante do dia, né? Exato. Então, é, o que eu acho assim que a gente consegue linkar um pouco mais nesse meu trabalho é fazer com que a família entenda que não é uma questão de deixar o idoso lá, ele faz e volta para casa e não precisa fazer mais nada, Uhum. né? Incentivar com Exatamente. que a família continue fazendo, né? O ideal para o idoso, nessa fase da vida dele, e quanto mais idoso isso mais é verdade, é que ele tenha estímulos menores e mais diários. E, e aí o que acontece? O idoso, a fisioterapia ou um personal sênior que vá na casa do idoso é caro, né? E você não pode ficar pagando mais, sei lá, que 2, 3 vezes por semana. Ideal que ele fizesse um pouquinho cada dia. Então é muito legal que eu faço isso com as famílias nas quais eu trabalho. Eu deixo lição de casa, são exercícios de reforço ou lição de casa, estimulo a comprar uma bicicletinha portátil, a caminhar com algum familiar ou com o cuidador, né? E então isso é importante. E também tem algumas questões que eu acredito hoje conversando contigo, né? De que assim é possível engajar mais o idoso em algumas atividades de organização da casa e de pequenas tarefas que possam ser feitas com cuidado, com segurança. Deixar ele, por exemplo, o cuidador arruma a cama, mas a senhora leva o travesseiro, guarda, entendeu? Guarda a cobertinha, desde que seja tudo muito seguro, né? Não vai colocar o idoso em risco. Ah, hoje nós vamos arrumar tal coisa na cozinha. A senhora senta aqui, vai me passando as coisas, né? Porque é o que a gente faz, né? Deixa eu só te interromper. Tu tá cuidando do horário ali que eu não tô vendo? Tá, não, estou cuidando. Nós temos 3 minutos, então agora termine aí de vender o seu peixe, aonde é que você trabalha? Você mora em Joinville, você atende em outras cidades, como é que é?
Na verdade, eu moro e trabalho em Joinville. Eu faço algumas cidades aqui da região, né? Uhum. Assim, muitas vezes eu acabo fazendo em Floripa também, por ter muitos conhecidos. Aí, Sim. final de semana, feriado, essas coisas, quando dá para juntar, eu acabo atendendo também em Floripa. Mas o meu foco é em Joinville. Mas o que eu queria falar, Dani, assim, de para finalizar mesmo, é que eu até deixei uma lista aqui, como a gente já falou, da cortina, né, até o chão, essas cadeiras mais pesadas. Então eu deixei umas 10, 12 dicas Tá que aqui se sobrasse um comigo. tempinho eu ia falar, e aí eu até te mandei, né? Então Aham. depois só para ir no teu Instagram, né? Para que daí a gente faz um post e deixa lá também para que as É, pessoas que gostam desse tema poderem ter algumas dicas, né? E eu fico exatamente. aqui à disposição. Quem tiver alguma dúvida sobre esse assunto, quiser conversar, pode me procurar. A nossa live ela vai estar salva a partir de amanhã, com certeza, no meu Instagram, no Facebook, quem quiser assistir, né? Vou mandar para a Gi também, ela vai colocar, e dizer que nós somos parceiras, né? Que a gente está construindo aí um trabalho juntas, vamos fazer alguns posts em parceria e estamos bolando aí algumas novidades para fazer junto, porque eu acho que aquilo que esse vírus veio nos ensinar é que juntos nós somos mais fortes e temos que ir todos juntos, não pode ficar ninguém para trás, né? Juntos somos mais fortes mesmo. Queria te agradecer, Gi, de coração, foi excelente essa entrevista, esse encontro, esse bate-papo, essa troca de figurinhas e continuamos juntas, né? Aí nos posts e nessa nossa parceria que começou aí e eu tenho certeza que vai durar bastante tempo, certo? Imagina, eu que Vamos agradeço, obrigada mesmo. foto, vamos Fotinho, lá, né? Deixa eu ver. Angelina, prepara uma foto aí para nós. uma foto aí para depois curtir. Sorrisão, isso. Nós vamos, as minhas lives têm terminado tudo em cima do laço. Ainda não começou a dar aqui os 30 segundos finais. Tá bom? Gi, querida, um beijo grande. Uma ótima semana Obrigada. para você. Obrigada ao pessoal da Divulga EJ, que sempre me ajuda com as lives. E coisas muito boas estão vindo por aí. Uma ótima semana para vocês. Obrigada a todo mundo que ficou aqui. A Nancy é a tua mãe? Não, Engi? Não, então é outra pessoa. Achei que fosse tua mãe. Beijo para todos. Uma boa semana para vocês e a gente se vê na próxima quarta-feira. Até lá. Tchau, Gi. não.